Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus, vivo aqui, presente no meio de nós, diz a cada um de nós, ao coração de cada um de nós: já não vos chamo servos, mas amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Depois de ter aberto o seu coração, nos ter revelado o amor que Deus tem por nós, nos ter revelado a paternidade divina, nos ter revelado o caminho da nossa realização, que é o caminho do amor, depois de nos ter falado da misericórdia de Deus, Ele diz isso a cada um de nós: tudo o que ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Então, não sois mais servos, mas amigos. Quando nós pensamos de quem procedem essas palavras, que é do Deus eterno e todo-poderoso, do nosso Criador, do Deus de majestade, do Deus totalmente santo, quando nós pensamos que essas palavras nascem do coração de Deus e pensamos a quem elas se dirigem, ao coração de cada um de nós, na nossa pequenez, na nossa miséria, com os nossos pecados, com os nossos defeitos, com as nossas ranzices, com as nossas manias, quando vemos que Jesus diz a cada um de nós isso: já não vos chamo servos, mas amigos, certamente que o nosso coração se enche de surpresa e de profunda alegria de saber que de fato é assim o amor que Jesus tem por nós. É esse amor que nos reúne aqui hoje, nessa intimidade de quem vai mais uma vez celebrar a ceia do Senhor. E exatamente celebrando o dia da instituição desse sacrifício, que vai substituir os sacrifícios que eram provisórios do Antigo Testamento, por esse sacrifício definitivo de Jesus, que na cruz vai dar a sua vida por nós. Na quinta-feira, Jesus antecipa o seu sacrifício redentor da sexta-feira sobre os nossos altares. Então, quando nós celebramos a instituição desse sacramento da Eucaristia, em que nós perpetuamos no altar o sacrifício de Cristo na cruz, em que Ele se dá a nós como alimento para a nossa caminhada, em que Ele está presente como companheiro dos nossos dias, até o final dos tempos eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Quando nós nos reunimos para celebrar tudo isso, certamente que o nosso coração se enche de alegria e gratidão por tão grande amor de Deus por nós. Então, esse amor que nos reúne aqui e agora, esse amor que explica a instituição do sacramento da Eucaristia, que é o sinal da presença de Jesus acompanhando a sua igreja, e que é o sacramento pelo qual Jesus se dá a nós como alimento. Quando nós amamos alguém, nós queremos ficar profundamente unidos à pessoa a quem nós amamos, pois na Eucaristia nós estamos profundamente unidos a Jesus, porque Ele, por incrível que pareça, quer estar profundamente unido a cada um de nós, nesse corpo, nesse pão e nesse vinho consagrados. Quanto amor, meus queridos irmãos, de Jesus por cada um de nós, que celebramos nesse sacramento. Na segunda leitura de hoje, na carta de São Paulo, nós vemos que desde o princípio a igreja acolheu este sacramento que Jesus celebrou e instituiu com muito carinho. Aquilo que eu recebi é isso que eu vos transmito, dizia São Paulo, mostrando que estava sendo fiel àquilo que Jesus fez naquela ceia, estava continuando aquilo que Jesus fez naquela ceia, porque Jesus não fez aquilo para parar lá, mas para que nós continuemos até o final dos tempos nos nossos altares a celebrar esse augusto sacramento. E na Eucaristia nós nos unimos de tal maneira a Jesus que formamos um com Ele. Assim como os grãos de trigo formam um só pão, assim como as gotas de vinho formam um só vinho, assim também nós, com Jesus Cristo, formamos um só. Ele a cabeça e nós os membros do seu corpo místico, que é a igreja. Por isso a igreja nasce da Eucaristia, ela se realiza plenamente na Eucaristia, ela se encaminha para a Eucaristia é a alma da igreja, porque é o Cristo Jesus no meio de nós, Deus e homem verdadeiro, presente nas espécies consagradas do pão e do vinho. E com Ele nós nos unimos de tal maneira, como eu dizia, que formamos um só. A igreja é isso, nós cristãos unidos ao Senhor Jesus, e essa união se realiza plenamente, exatamente nesse sacrifício. E São Paulo intuiu isso muito bem, quando ele ainda não tinha se convertido, quando ele era Saulo e perseguia os cristãos. Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo,
por que me persegues? Então São Paulo entende que não é possível Jesus sem os cristãos, não é possível os cristãos sem Jesus. Nós formamos com Ele um só. Perseguir os cristãos é perseguir o próprio Cristo. Então São Paulo intuiu isso muito bem e escreveu essa doutrina do corpo místico de Cristo na sua carta, exatamente nos lembrando isso. Nós agora não estamos mais isolados, nós somos um só corpo em Jesus Cristo. Ele é a cabeça e nós os membros desse corpo. No século XX, já estamos no século XXI, no século XX, Pio XII já escreveu a Mystici Corporis, que era justamente a sua encíclica sobre o corpo místico de Cristo, lembrando que a igreja é esse corpo místico de Cristo. Nós somos esse corpo místico de Cristo, porque nos unimos a Ele pelo sacramento da Eucaristia. Então Jesus institui esse sacramento que nós chamamos do mistério da fé, exatamente para nos acompanhar na nossa jornada até o final dos tempos. Nós não estamos sozinhos nas nossas lutas, nós não estamos sozinhos nas nossas dores. Jesus caminha conosco e nos alimenta com seu corpo e sangue nesse augusto sacramento da Eucaristia. Então, justamente a Eucaristia é um hino, louvor e ação de graças da Igreja ao Senhor Jesus, que com ela caminha, que renova no altar o sacrifício da cruz, dando-nos as graças a nós que lá não estávamos no momento da sua morte redentora, e que nos alimenta com seu corpo e sangue. Então nós hoje agradecemos a Deus esse santo sacramento da Eucaristia, que é o mistério da fé. Mas justamente para que a comunidade cristã fosse alimentada pela Eucaristia, que é a sua vida, Jesus institui também um outro sacramento, que é o sacramento da ordem, que é o sacramento ministerial, o sacerdócio ministerial, para que haja no meio do povo de Deus pessoas que presidam essa celebração em nome dele, e que em nome dele digam: tomai e comeis do meu corpo, tomai e bebeste o cálice do meu sangue. Então o sacramento da ordem do qual nós participamos, o bispo na sua plenitude, os sacerdotes como presbíteros e os diáconos na sua diaconia, no seu serviço, nós todos nascemos desse sacramento da Eucaristia. Nascemos para esse sacramento da Eucaristia, porque nascemos para a igreja, e não existe igreja sem Eucaristia, como também não existe Eucaristia sem o sacerdócio ministerial. Então o nosso sacerdócio todo gira em torno desse augusto sacramento, e a finalidade de nós é exatamente fazer com que todos vocês se aproximem do altar para celebrar a Eucaristia, aqueles que não podem comungar para receber Jesus espiritualmente em seus corações, e os demais para se alimentarem do corpo e sangue de Jesus, porque sem esse corpo, sem esse sangue de Jesus, nós não conseguimos viver bem a nossa vocação cristã.